E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre expressões lógicas e operadores relacionais. Primeiro, nós devemos, para a gente entender esse tema de expressões lógicas e operadores relacionais, nós vamos começar falando sobre o que são valores lógicos. Valores lógicos são valores que podem ter apenas dois estados. Uma variável lógica, ela pode armazenar apenas dois valores, um valor verdadeiro e um valor falso. Essas variáveis são utilizadas em situações em que eu tenho que verificar condições de um sistema. Então, por exemplo, em uma variável lógica, eu poderia armazenar a informação sobre se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Eu poderia guardar informações sobre se um cliente possui limite de crédito disponível ou se ele não possui. Essas informações, esses dados que têm dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso, eu guardo nessas variáveis do tipo bool. Vamos lá, vamos abrir um código que a gente vai começar falando sobre isso já com um exemplo. Se eu quisesse, pessoal, declarar uma variável inteira, eu declararia assim, int a variável. Uma variável real, eu declararia assim, float e uma variável qualquer. Para variáveis do tipo lógica é a mesma coisa, certo? Eu vou colocar o tipo da variável lógica, no caso o tipo que eu uso é bool. Eu coloco o nome da variável, essa minha variável eu vou chamá-la de A, e pronto. A questão é, uma variável do tipo lógico, ela pode receber apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Tá? Para valores verdadeiros, eu uso a palavra true, e para valores falsos, eu uso false, verdadeiro ou falso. E aí, vamos lá, vamos primeiro atribuir um valor, então, só para a gente ver como que isso funciona. Então, aqui, eu vou criar uma variável A, e vou fazer uma atribuição a ela. Eu vou falar que A recebe verdadeiro. E, em seguida, eu vou dar um cout em A. Primeiro teste para a gente entender. Então, vamos lá. Vou rodar esse código. E olha aqui. Eu joguei na variável o valor true. Mas observem, o que o programa escreveu na tela para mim foi o número 1. Vamos tentar jogar na variável A o valor falso agora. Então, vamos lá. False. Vamos compilar esse código. Vamos observar agora. E agora o programa exibiu na tela para mim o valor 0. Na verdade, internamente, e a gente vai pensar como que esse dado é armazenado na memória do computador, o computador armazena, sempre quando o valor for verdadeiro, ele armazena o valor 1. Sempre que essa variável guardar o valor falso, ela armazena internamente, lá na memória do computador, o valor 0. É bem parecido com aquela ideia do código ASCII que nós falamos de variáveis do tipo char. Uma variável do tipo char, ela internamente no computador armazena um número, o código ASCII relacionado a cada caractere. Aqui o computador armazena 0 para valores falsos e 1 para valores verdadeiros. Essa variável, uma variável, quando ela é do tipo lógico, do tipo bool, de fato, eu só posso jogar nela valor 0 ou 1. Se eu tentar jogar, por exemplo, o valor 20 nela, por exemplo, vamos ver. Então a minha variável A é do tipo bool, eu tentei atribuir a ela o valor 20. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou compilar esse código, vamos observar o resultado. E olha aqui, ela está com o valor 1 ainda. Se eu jogar o valor menos 20, vamos ver? Menos 20, o valor negativo, o que será que vai acontecer? O que será que vai ser guardado nessa variável? Vamos ver. E ela ainda continua com o valor 1, certo? Se eu jogar o valor 0 nela, vou fazer um teste aqui. Vamos compilar esse código. E a gente vai perceber, o 0 ela pega, o valor 0 ela pega. Então, o que a gente percebeu agora com esses testes? Se eu pegar uma variável lógica e tentar atribuir a ela qualquer valor diferente de 0 e 1, então ela vai pegar sempre 1. Então, se jogar nela 20, 30, 40, 50, 60, a variável vai ficar com o valor 1, valor verdadeiro, valor true. Agora, se eu jogar 0 nela, ela vai ficar com o valor false, valor falso. Certo? Então, a variável só guarda valor verdadeiro ou falso, 0 e 1. A primeira regra, então, que a gente vê sobre esse tipo de variável.
E assim, pessoal, por enquanto eu só dei um exemplo de mostrar atribuindo o valor da variável, né? Mas nas aulas seguintes, futuramente, a gente vai ver na prática, né? Para que serve isso, como que a gente vai utilizar esse tipo de variável. Vamos lá. Então já falamos sobre o que são valores lógicos. Agora vamos falar um pouco sobre o que são expressões lógicas. Tá? Expressões lógicas são expressões que, após eu fazer a sua avaliação, eu vou ter uma resposta que é ou verdadeiro ou falso. Então, aquela coisa, quando a gente fazia uma expressão desse jeito, tipo 10 mais 5, uma expressão simples aqui, uma adição. Essa expressão a gente fala que ela é uma expressão aritmética. Por quê? Quando eu executo essa expressão, após eu avaliar essa expressão, a resposta é um número. Não é um valor verdadeiro ou falso. A resposta dessa expressão é um número. E da mesma forma, né, a gente viu os operadores aritméticos e agora a gente vai passar a ver os operadores lógicos. Tá? A gente vai ver, né, especificamente nessa aula de hoje, nós vamos ver os operadores que são operadores relacionais. E o que são esses operadores relacionais, pessoal? São operadores que eu vou poder utilizar nas minhas expressões lógicas e a gente vai ver daqui a pouco que esses operadores relacionais, a gente até já conhecia eles. Como o nome mesmo diz, operadores relacionais, eles são usados para comparar valores e aqui todos eles são operadores binários e são esses aqui. Então, o operador menor, maior, aí nós temos aqui embaixo o menor ou igual. Então, aqui, o menor, o maior, menor ou igual. A gente coloca os dois símbolos juntinhos, tá? Sem colocar um espaço entre eles. Maior ou igual, igual e diferente. O igual, né? A questão do igual é que são dois símbolos coladinhos assim. Se for um símbolo só é a atribuição, né? Dois símbolos. Aqui é o operador de igualdade. E aqui o diferente é a exclamação e um símbolozinho de igualdade. Vamos ver então, entender, né? Por que a gente fala que esses operadores são binários? E por que eles são operadores relacionais? Então a gente viu, né? Vamos pegar um operador daquele lá. Então, por exemplo, o operador menor. Ele é binário porque ele exige um operando à esquerda dele e ele exige também um operando à direita dele. Por isso que a gente fala, esse operador relacional, o menor, ele é um operador binário. E aí, por que essa expressão é uma expressão lógica? Essa expressão é lógica porque após eu avaliar essa expressão, eu vou ter uma resposta que vai ser verdadeiro ou falso. Uma resposta que vai ser 0 ou 1. Então, vamos lá. 3 é menor que 4? Bom, nós sabemos que 3, de fato, é menor que 4. Então, a resposta dessa expressão seria verdadeiro. Internamente, o computador armazena na memória do computador o número 1 como resposta dessa expressão, certo? A gente pode pensar, por exemplo, a gente está falando do operador menor e a gente pode usar outros operadores, né? Por exemplo, vamos falar do operador maior ou igual. Então, eu tenho, por exemplo, 5 maior ou igual a 6, por exemplo. E aqui, vamos lá. 5 é maior ou igual a 6? Se ele for maior, a pergunta é, o 5 é maior que 6 ou então o 5 é igual a 6? Nenhum nem outro, né? O 5 é menor que 6. Então, essa expressão é uma expressão lógica, porque a resposta dela vai ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, a resposta é falso, certo? Porque o 5 nunca vai ser maior ou igual a 6. E internamente o computador vai armazenar o valor 0 na memória. Certo, pessoal? Continuando aqui com mais um exemplo, vamos lá. Se eu tenho, eu poderia ter assim, ó, 10 maior, vamos usar um outro operador ali que estava descrito lá, isso aqui, ó, diferente. Então aqui, 10 diferente de 8. Da mesma forma, então uma expressão lógica, um operador relacional, um operador que compara dois valores, um operador binário, porque ele recebe dois operandos, um à esquerda e um à direita, e o resultado dessa expressão, para mim, seria verdadeiro, porque o 10 é diferente de 8. A resposta aqui seria true, e o computador internamente armazenaria o valor 1 na memória. Vamos lá, pessoal, vamos escrever então um código, né, para a gente ver isso.
Então, vamos lá. Ó. Eu declarei uma variável A, e eu vou tentar fazer assim, ó. Eu vou jogar na variável A, vou atribuir a ela, uma expressão lógica. Então, eu posso fazer assim, 5, vamos usar o igual agora. Então, aqui, quando eu quero fazer igual, né, são dois símbolos de igual coladinho aqui, ó. 5 é igual a 6. Se eu der um cout na variável A, o que vai ser escrito na tela? O computador começa fazendo assim. Ele primeiro vai analisar essa expressão. 5 é igual a 6? Falso. O computador armazena na variável A o valor falso. O valor falso. Internamente está armazenado 0. Quando eu der um cout na variável A, o computador vai escrever 0 na tela para mim. Vamos ver? Vamos compilar o código e executar. Vamos observar a resposta. E aqui, de fato, a minha expressão lógica foi executada e a variável bool, a variável que é do tipo lógico, recebeu o valor 0, valor falso, valor 0. E aqui, pessoal, acaba que não tem muita novidade para a gente, né? Que esses operadores a gente já conhecia da matemática, né? A diferença é que na matemática, quando eu ia escrever diferente, a gente usava um símbolo assim, né? Só que agora na programação nós vamos usar uma exclamação e um símbolo de igual. Na matemática, quando a gente fazia maior ou igual, a gente fazia uma coisa mais ou menos assim, né? Um símbolo assim. E agora nós vamos usar um símbolo de maior e um símbolo de igual. Da mesma forma, né? O menor ou igual, na matemática era uma coisa mais ou menos assim, o símbolo que a gente usava, e agora nós vamos usar o símbolo menor ou igual. Os outros símbolos, maior, menor, eles permanecem os mesmos. E a gente acabou de falar aqui agora, né, que quando eu quiser fazer igualdade também, eu vou usar dois símbolos de igual juntinhos. A ideia é que isso, né, são dois símbolos juntos para diferenciar da atribuição, né? Senão o compilador não iria saber se eu estou querendo fazer uma igualdade, analisar uma igualdade, ou se eu estou querendo atribuir um valor a uma variável. Ok, então, esses são os operadores que a gente tem para comparar valores, certo? São esses aqui. A gente vai ver. Não se preocupem se no momento a gente não está vislumbrando uma aplicação deles, principalmente com aquele exemplo de código que foi bem simples. Na próxima aula já a gente já vai ver uma aplicação disso, já vai fazer alguns exemplos e está entendendo como que a gente utilizaria isso aqui no programa. Continuando aqui. Então, está falando aqui para a gente. Ó, quando a gente utilizar os operadores relacionais para comparar uma variável do tipo char, o computador vai até conseguir comparar, mas ele vai comparar os códigos ASCII deles. Então, vamos lá para um exemplo de código para a gente estar entendendo isso aqui. Eu vou criar duas variáveis, então vamos lá. Ó. Eu vou criar uma variável char A e uma variável char B. E aí, em seguida, eu vou dar um cin nas duas variáveis. O usuário vai digitar o valor de A e também vai digitar o valor de B. Então, eu vou criar uma variável lógica, aqui, ó, bool. Então, vamos lá, bool, uma variável chamada c, está declarada lá em cima. E aqui eu vou fazer assim, ó, a variável c recebe a informação sobre o A, verificando se o A é diferente de B. Vamos lá. Ó. Então, a minha variável c vai receber um valor verdadeiro ou falso, conforme o resultado dessa expressão. E, obviamente, o resultado dessa expressão vai depender dos valores que o usuário digitar aqui em cima. A variável c recebe o valor, em seguida eu vou exibir essa variável c na tela. Então, vamos lá. Ó. Vamos testar esse programa. Vou apertar F11 e vamos ver. Ó. Vou digitar dois valores que são diferentes. Então, eu vou digitar os caracteres A e P. Vou dar um Enter. Então, a ideia é, vamos observar aqui, ó. No momento que eu digitei A, deixa eu voltar aqui, pronto. Aqui, ó. No momento que eu digitei o valor A, aqui de cima, o caractere A, esse caractere A foi armazenado aqui, ó, nessa variável. No momento que eu digitei P, esse valor P foi armazenado aqui nessa variável. E aí, quando eu der um Enter lá em cima, eu não dei o Enter ainda, mas quando eu der um Enter,
o computador vai fazer o seguinte, ele vai jogar na variável c o resultado dessa expressão. E o resultado dessa expressão está verificando se essas variáveis são diferentes. Ou seja, ele vai perguntar assim, o A é diferente de P, certo? Porque aqui, né, nessa variável está gravado A e nessa variável aqui está gravado P, que eu digitei lá em cima. O computador vai perguntar, A é diferente de P? É diferente, né? Porque eles têm valores ASCII diferentes. Esse A aqui tem um código ASCII 97 e esse P aqui tem um código ASCII bem maior que 100. Então, 97 é diferente desse outro valor? É. A resposta dessa expressão aqui vai ser verdadeiro e, internamente, o computador vai armazenar na variável c o valor 1. Certo? E aqui, quando eu der um cout, o computador vai exibir 1 na tela. Vamos lá, eu vou dar um Enter lá em cima para a gente observar isso. Então, aqui, Enter. E aqui, né, de fato, o computador exibiu 1 na tela. Então, a gente conseguiu usar a nossa expressão usando o operador diferente. E a gente viu, né, que, com variáveis do tipo char, o computador acaba comparando os códigos ASCII. Vamos lá, continuando, gente. Variáveis do tipo char, abre colchetes, fecha colchetes, ou seja, strings terminadas em null, variáveis que armazenam palavras, né, aquelas variáveis que a gente declara definindo o tamanho delas, elas não devem ser comparadas utilizando operadores relacionais diretamente. E, obviamente, né, por que isso? Vamos ver aqui, ó. Suponha que eu tenho duas variáveis. Então, aqui, char A de tamanho 50 e uma variável B de tamanho 50. O que foi falado ali é o seguinte, eu não posso, gente, vir aqui e declarar uma variável C, que é lógica, e falar assim, ó, C recebe... primeiro, antes disso, né? Primeiro eu vou jogar um valor qualquer no A. Então, eu vou fazer assim, strcpy. Eu vou copiar para a variável A o nome Alice. E eu vou copiar para a variável B o nome Davi. Então, aqui. Eu vou aqui em cima, né, como eu estou usando a função strcpy, eu vou incluir a biblioteca de strings. Então, include string.h. Ok, aqui, ó. Então, o que eu fiz? Copiei para a variável A a palavra Alice, para a variável B a palavra Davi, e agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável lógica, bool, vou chamá-la de C, e aquilo que eu estava falando, ó, eu não posso fazer uma expressão assim, C recebe e usar os meus operadores relacionais para comparar o A com o B aqui diretamente. Então, eu não posso fazer assim, ó, o A é igual ao B, eu não posso fazer isso, tá? Eu não consigo comparar strings terminadas em null usando os operadores relacionais que a gente aprendeu hoje. E alguém pode falar assim, Fernando, mas e se eu precisar comparar palavras no programa? É muito comum a gente comparar palavras no programa, certo? Suponha um programa que pede para eu digitar meu e-mail e minha senha para entrar no sistema. O sistema, naquele momento, tem que comparar, né, aquilo que eu digitei com aquilo, com a senha que ele já tem armazenado em algum lugar, talvez um banco de dados. E o sistema tem que fazer essas comparações. E como que eu vou fazer a comparação se eu não posso usar o operador de igualdade, por exemplo? A gente já viu em aulas anteriores que a forma de fazer isso é usando uma função strcmp. Então, por exemplo, suponha, o meu objetivo era verificar se o A é igual ao B. Bom, se o meu objetivo era verificar se o A é igual ao B, e a gente sabe que não pode escrever assim, a gente vai usar a nossa função strcmp. Então, eu posso fazer assim, ó. Se o strcmp, então eu estou comparando o A e o B, e a resposta dessa comparação deu 0, ou seja, a gente viu nas últimas aulas que strcmp, quando ela recebe dois textos iguais, o resultado dessa função aqui é 0. Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou perguntando, a comparação das duas strings é igual a 0? Se a comparação dessas duas strings, desses dois textos, for 0, significa que elas são iguais. Ou seja, vou até colocar um comentário. Vou colocar assim, esta linha é equivalente a uma comparação de igualdade. É isso que a gente acabou de fazer. Essa linha ela permite a gente comparar duas strings, verificando se os conteúdos delas são exatamente iguais.
E aqui, ó, eu vou dar um cout na variável c. Vamos ver. Qual seria o resultado desse programa, então? O resultado dele seria o seguinte. Primeiro, a variável a recebeu o texto Alice. A variável b recebeu o texto Davi. E aí o computador vai fazer. Ele vai executar essa função strcmp. Como A tem Alice e B tem Davi, o resultado de strcmp não vai ser zero. Ou vai ser um valor positivo, ou vai ser um valor negativo. Na verdade, a gente pode até verificar aqui, né, com mais precisão, né? Qual seria o resultado de strcmp? Então, o computador começaria comparando essas duas letras aqui. A tem o código ASCII 65, certo? E a letra D, qual o código ASCII da letra D? Bom, B é 66, C é 67 e D é 68. Então, a variável D tem código ASCII 68. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? E aí o computador vai tentar comparar. 65, se de 65 eu subtrair 68, a resposta vai ser um número negativo. Ou seja, o resultado de strcmp aqui, ó, vai ser um número negativo. E ele vai verificar, um número negativo é igual a zero? Nunca que vai ser, né? O resultado dessa expressão vai ser falso, certo? E a variável c recebe o valor falso, internamente o computador armazena nela o valor zero, e quando der um cout em C, o computador vai exibir zero na tela para mim. Vamos lá? Vamos compilar esse código. Então, pronto. Ó. O computador exibiu zero, porque Alice e Davi não são iguais. São coisas diferentes. Então, pessoal, hoje, assim, o nosso objetivo foi a gente fazer alguns primeiros testes com variáveis lógicas e expressões lógicas. Também, a gente teve como objetivo entender quais são os operadores relacionais e a gente percebeu alguns detalhes em relação a texto. A gente viu que quando a gente trabalha com variáveis do tipo char, a gente acaba comparando os códigos ASCII e a gente viu que não é possível usar os operadores relacionais para trabalhar diretamente com essas strings terminadas em null, com palavras. Sempre que eu precisar comparar palavras, a gente vai ter que recorrer ao uso da função strcmp. E aí, pessoal, obrigado, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula, onde nós vamos ver uma aplicação desses operadores relacionais.